Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nicolas de Souza Oliveira, tenho 23 anos e atualmente eu curso no Análise e Desenvolvimento de Sistemas na FATEC Jales, ou seja, a Faculdade de Tecnologia José Camargo, professor José Camargo, daqui de Jales mesmo. E neste vídeo vou estar apresentando um projeto que desenvolvi no simulador Woke, utilizando MicroPython com SP e ESP32, com foco de automação aplicada em pequenos comércios, ou seja, farmácia, restaurante, mercado. E esse projeto foi desenvolvido no segundo semestre do curso com a professora, acho que o nome dela é Lídia, e ela pediu para nós desenvolver qualquer coisa, um termômetro, calculadora, qualquer coisa que viesse à nossa cabeça desenvolver em MicroPython nesse site, que ela passou esse conteúdo para nós. E eu resolvi aqui fazer um ajuste para o comércio, né? Muitas vezes o comércio está meio corrido, muitas vezes tem muito cliente entrando e saindo. E caso você não conversa com o cliente, fala, oh, bem-vindo, precisa de alguma coisa? Que eu posso lhe ajudar? Então, você acaba nem se apresentando e nem dando um bom dia para aquela pessoa. Então, o objetivo desse projeto é criar um sistema inteligente de monitoramento de proximidade, capaz de auxiliar controle de atendimento em balcões comerciais, utilizando sinalização e visual e exibição de informações em tempo real. A proposta é oferecer uma solução simples, de baixo custo e uma facilidade escalável, facilmente escalável. Bom, como eu disse, às vezes você não consegue dar um bem-vindo para a pessoa na loja e volta sempre por causa do tempo que é muito corrido, muito cliente chega no caixa para pagar a conta já quer. Geralmente todo ser humano assim quer pagar a conta e já ir embora, né? Aí muitas vezes fala, fui mal atendido, não fui bem recebido, ou aquela loja boa, mas em si não tem uma justificativa muito boa. Então, eu vou até estar mostrando aqui para vocês como ele funciona e que vantagem ele traz. Como o nome já diz, né? Já deu o spoiler. Bem-vindo e volte sempre. Os componentes utilizados, componentes utilizados é um sistema composto. O ESP32 com o MicroPython principal, um sensor ultrassônico HC-SR04 para medição de distância, com um display OLED de SSD 1306 para exibição de dados, 3 LEDs RGB para sinalização visual, o sensor de detectar aproximação do cliente com base em distância média. O sistema alerta as cores de LED e atualiza para informações exibidas no display. Uma coisa também é que já existe hoje sensor de presença, seja para entrar numa padaria e fazer aquele sinal de sininho, né? Fica alertezinha, ou quando você passa em frente de um sensor, uma luz acende. Esse daqui é os dois em um só que de uma forma diferente. Ele acende a luz, só que em vez de tocar um sino, e muitas vezes pode colocar também um sino, um barulho, uma musiquinha, mas ele tem um display OLED, como diz aqui, o SSD 1306, que vai te mandar uma mensagem. No final do vídeo eu vou estar mostrando como ele funciona e explicando um pouquinho melhor a sua funcionalidade. Bom, e o funcionamento na prática? Na aplicação comercial, o sistema pode indicar quando o cliente pode se aproximar do balcão, alertar sobre a distância mínima recomendada, auxiliar no controle de fluxo de atendimento. Por exemplo, luz verde indica aproximação permitida, luz amarela indica atenção, luz vermelha indica ultrapassado. O display completamente a informação com dados objetivos com a distância média e o status do sistema. Aspectos técnicos. O projeto foi um programa de MicroPython utilizando GPIOS para controle dos LED e o do sensor ultrassônico, além de comunicação I2C
Para display OLED, a simulação foi realizada no Work, permitindo a validação lógica e estrutural do sistema antes da implementação física. Conclusão: esse projeto mostra aplicação prática de um sistema embarcados na automação comercial, entregando hardware e software para resolver situações reais do dia a dia. Além disso, reforço meus conhecimentos em programação embarcada, lógica de controle, integração de sensores, comunicação entre dispositivos e, como estudante do ADS, busco desenvolver soluções tecnológicas que tenham aplicações práticas e um impacto real. Muito obrigado pela atenção, pela essa explicação que eu fiz aqui agora. Mas agora o código em si. O que eu usei? Como que funciona esse sensor, né? Vamos mostrar aqui. Aqui eu tive que usar o import machine, né? Com ESP32. Tanto que para o OLED funcionar, eu tive que usar um pouco do diagrama JSON. Só que se eu modificasse alguma coisa do diagrama JSON, nunca dava certo. Ele apagava todos os componentes aqui, tirava todas as conexões, eu tive que refazer do zero. Então, JSON não se mexe, né, no Work. Mas como o SSD 306 não tem uma biblioteca automatizada, que é só você fazer aqui no main e já rodar, eu tive que adicionar sua biblioteca, eu tive que pesquisar, procurar, baixar essa biblioteca e fazer o OLED funcionar. E para funcionar corretamente, você tem que ter tanta biblioteca aqui junto com os arquivos e colocar o from, o import do SSD 306. Aqui está a configuração da programação, né? Configuração do IC do OLED para que ele funcione corretamente. Os RGB, cada um com sua cor. E os núcleos do RGB, ou seja, 100 vermelho, verde, azul, amarelo, magneta, ciano, branco. Ou seja, vai ficar piscando de várias cores. Quando o cliente estiver aproximando, o RGB vai acender, vai ficar piscando umas cores para chamar a sua atenção, para o cliente aproximando. Ainda mais quando às vezes está naquele momento mais sossegado na loja, não tem nenhum cliente, de repente entra um e já está lá no caixa pagando o que ele quer comprar. E você está lá, muitas vezes distraído com outra coisa, para que o LED acender, você vai chamar a sua atenção e você vai poder ali já atender o cliente. Ou seja, além de dar uma mensagem já de bem-vindo, adiantando a sua fala, ele vai chamar sua atenção para o atendimento ao cliente. Aqui tive que usar uma função, né, um def, para medir a distância de centímetros, ou seja, se o cliente está perto ou está longe, ou quando ele está perto e quando sai do balcão, aparece em outra tela, em outro canto da loja, um volte sempre. E é isso. A parte do sono, teve muitas coisas assim que, se for explicar tudo, o vídeo ia ficar muito longo e não ia dar, assim, eu ia acabar me confundindo. Mas tudo bem. Vamos testar aqui, ó. Eu só... Aqui. Bem-vindo, ó. Acabei de testar, ele já estava numa distância... Eu já estou na distância aqui do PC em que ele reconhece que eu estou perto. Aqui, ó. Bem-vindo à mensagem. No simulador aqui no Work é pequeno mesmo, então quase não fica legível. E esse daqui é o distância da média pelo sensor ultrassônico. Então, se eu colocar aqui, ó, uma distância muito longa, olha lá, ele reconhece que eu já não estou mais perto do balcão ou perto do computador, que é aqui na parte da simulação, e ele coloca volte sempre. E essa é a ideia em si para o comércio. Se a pessoa estiver aproximando, os LED até apaga, né, quando a pessoa sai de perto, para mostrar que já não tem mais nenhum cliente ali no balcão, não tem ninguém perto de sua presença. Mas se eu aproximar de novo aqui e diminuir a distância, ele dá um bem-vindo e chama sua atenção com os LED RGB trocando de cor para vermelho, verde, pink, né, o que o pink não é, branco, ciano, magneta, amarelo, azul e verde e vermelho. E esse seria a ideia do comércio em si. Muitas vezes tem gente que tá muito sossegado, fica no celular e não presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Esses LED RGB pode te ajudar um pouco a auxiliar nisso, mas não é uma garantia, né? Precisa de muita atenção. E
tem muito ainda que desenvolver nesse projeto, tem muito como configurar. Porque uma falha que pode ter é questão de ele estar reconhecendo a sua presença. Ou seja, por mais que você esteja perto, ele pode ficar aceso, mostrando bem-vindo, por conta que está captando sua presença. Então tem que configurar com uma certa distância que eu ainda não consegui, ainda assim, de uma certa distância está pegando a presença de outra pessoa que não esteja atrás do balcão. Ou seja, dependendo da distância aqui, ó, volte sempre. Beleza? E é isso, pessoal, que eu queria mostrar, um vote sempre. E o bem-vindo. E muitas vezes uma boa recepção causa uma boa impressão na loja e pode aumentar muito as suas vendas e cativar alguns clientes fiéis. Porque pode até, se quiser, além do bem-vindo, adicionar mais alguma mensagem aqui para a pessoa ler e ficar mais motivada no dia, pois ultimamente os dias não são muito fáceis de viver. E essa é a ideia de trazer, né? Porque a gente chega na loja estressado, chega para alguma reclamação, e sempre que nós temos uma boa mensagem, acalmamos nosso coração e motivamos a fazer. Assim, o que é bom, né? Não pagar mal, assim que não teve muito sentido, mas tudo bem. Mas essa foi a ideia. Aqui eu vou parar de simular, desliguei tudo. Mas as funções tecnológicas e ideias inovadoras sempre tem que vir para ajudar o prol da humanidade. Seja para como um dia ter uma mensagem motivadora, uma mensagem consoladora, ou uma boa recepção, um jeito que você cativa o cliente a gostar de você e da sua loja, para que você não só possa lucrar mais, mas que você possa ajudar outras pessoas através do seu trabalho. E foi isso que eu queria apresentar sobre esse projeto. E ficamos até a próxima vídeo do outro projeto que eu vou trazer aqui para vocês.